no divã! Olá! Como vocês estão, gente? Olha, desde o nosso último tantas coisas aconteceram e têm acontecido. E hoje a gente vem com um tema que é um tema... A gente pensa que é tão... Tem um assunto diferente. A Dani vem e traz um assunto. Aí depois a gente fala, gente, ela trouxe esse assunto. Aí daqui a pouco você traz outro. Aí a gente se surpreende com aquele outro. E assim a gente vai se surpreendendo. Mas hoje a gente vai falar de algo que eu sei que é... Uau! Então fica bem ligada, bem desperta, porque a gente vai falar de guerra de conquista. Isso aí é demais. Isso aí é demais. Não fazemos a menor ideia para onde vamos, que fique bem claro. A gente entrou no foguete, só vai. Isso. Então, guerra de conquista é um assunto que eu sei que para muitas das pessoas que estão aqui, alguns já são alunos, vão assistir, são alunos, mas muitos não conhecem, mas não é só não conhecem. Quando a gente fala de, por exemplo, de constelação, tem uma boa parte de pessoas que já ouviu falar, mais ou menos. Quando a gente fala de prosperidade, é um assunto que as pessoas sabem o que é, estão familiarizadas. Mas quando a gente fala de guerra de conquista, é uma coisa que você fala, uai, mas é só você sabe isso. O que é isso? Então, eu queria começar perguntando. Primeiro que as pessoas perguntam o que é guerra. Então, eu vou emendar uma pergunta na outra. Primeiro, por que o termo guerra? Tá? E segundo, conquista, para a maioria das pessoas, remete a um monte de coisa, né? Ao grande esforço, ao grande eu, a fazer sem cessar e cansar e passar dos seus limites. E conquista remete a isso. Aquela pessoa suando e se esforçando e correndo, enfim. Essa coisa o conquista hoje, de uma forma geral, na mente das pessoas, é isso. Então, eu queria que você falasse, por que guerra? Por que seria guerra? E o que é esse conquista? Coisinha simples. Tá, eu vou voltar um pouquinho. Vamos. Tá? Como nasceu o Guerra de Conquista? Ele nasceu de uma jornada minha e do Rob em eventos de marketing digital. Né? Então, a gente estava numa jornada, como todo mundo... vai dar uma olhada, muita novidade. O mercado digital, ele é muito volátil, né? Ele muda muito rápido, então você tem que estar sempre atento. E aí, a gente que é espiritual, fica com aquela coisa assim, o quanto disso é aplicável para nós que queremos viver uma coisa espiritual, né? E nesse olhar, nós fomos em mais um desses eventos. Então, a ideia não é nem evento A, evento B ou evento C, porque isso é uma jornada, né? Faz muito tempo. Em 2015, a gente começou a participar de eventos dessa magnitude, assim, e começou a olhar e falar o quanto é e o quanto não é. E isso é uma coisa que gera muita confusão em quem busca Deus e busca viver de acordo com a palavra. O quanto é que eu tenho que fazer e o quanto é que eu tenho que esperar? O quanto, sabe, como é que equilibra isso? E a gente também, durante muitos anos, teve essa dúvida e vivia nesse looping, sabe? Que é uma hora você sai fazendo tudo e aí você quer aplicar um monte de coisa. E quando você acha um livro, por exemplo, que ensina esses mesmos princípios, né? Do tipo, você é imparável, mas com versículo, nossa, que mais que você pode querer na vida, né? Então, a gente viveu essa jornada durante muitos anos, tá? Então, durante esses muitos anos, que são pelo menos 12, nós estávamos gerando guerra de conquista, aprendendo e errando, começando a compreender e perdendo aquilo que a gente estava aprendendo. Então, daí guerra. Porque é uma coisa que, de repente, você fala, é isso. E aí, de repente, aquilo some. Esse isso aqui é uma coisa em Deus, tá? E aí, numa dessas jornadas, a gente viveu uma imersão meio dentro dessa realidade. E aí, a gente foi muito impactado. Digo negativamente. Do tipo assim, isso aqui é uma loucura. Não é isso, né? Não é isso que Deus está chamando a gente para viver. Então, primeiro a gente voltou
é muito dentro de uma coisa particular. Nossa, tipo, ó, não é isso, a gente não vai tomar esse rumo, porque esse rumo é a receita do burnout, né? É uma coisa, a gente não vai tomar esse rumo, e aí a gente voltou para casa, o hobby foi pintar a parede, a gente tentando voltar, né, para nós e para que, bom, o que a gente vai fazer? Foi pintar a parede. Eu acabei ficando no meu tempo de recolhimento, assim, então daí orando, 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 e ali ficou claro para mim, número 1, aquilo não era o que Deus tinha para nós, e segundo, a gente já tinha bagagem suficiente para ensinar um caminho diferente. Aí, junto com isso, estava rolando um pedido das pessoas assim, Dani, faz uma coisa relacionada a trabalho, porque eu falava muito no story, assim, sobre trabalho, sobre a falta de entendimento das pessoas, e de vez em quando eu trazia umas pinceladas espirituais. E aí esse pedido começou a crescer. Faz um trabalho sobre isso, fala sobre isso, você é empresária, traz a empresária para falar. E aí eu falei, ok. E aí entrei num momento de oração. E aí, dentro desse momento de oração, foi que eu recebi essa proposta de fazer o Guerra de Conquista como sendo algo onde realmente as coisas funcionam de acordo com o desenho de Deus. Então, vamos dividir aqui as propostas que a gente tem por aí, né? Sobre prosperar, sobre ser empreendedor, em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria mundo, que é isso aqui, e aí não rolam muitos critérios, às vezes, até de moral, né, do tipo, tá tudo bem você comprar o curso de um monte de gente, pega um pedaço do curso de cada um, mistura, faz o seu e vende, tá tudo certo. O mundo é dos espertos, né? Então, entra essa categoria. Depois existe uma segunda categoria, que é do meio, que são pessoas que acreditam em Deus, que conhecem a Bíblia e que pegam essa filosofia do coaching, mais os versículos, bate tudo no liquidificador e fala, é isso aqui. Mas a fórmula é a mesma, a fórmula do seu esforço, a fórmula de você, sabe, colocar sua força naquilo, mas agora de acordo com a lei de Deus e pedindo a bênção de Deus. E aí, só que o Senhor falou para mim, existe uma outra possibilidade. Uma possibilidade completamente espiritual. E aí ele me deu Guerra de Conquista. Que é o quê? É conquistar dentro do descanso de Deus. Então, isso é uma completa loucura. E nós estamos vivendo isso no terapia. Trabalhando menos, com mais qualidade de vida, com menos estresse e com resultado de 200% a mais. Como isso é possível? Em Deus isso é possível. Isso é guerra de conquista. Então, é uma guerra porque, sim, para que você consiga adentrar esse lugar, você vive uma guerra nos seus pensamentos. Não é uma guerra, batalha espiritual, não é isso. Porque a guerra espiritual já foi vencida. Agora, você ter revelação disso implica em guerra, entende? Sim. E é uma guerra de conquista em 2 sentidos. Primeiro, que é uma conquista real mesmo, no mundo material, porque a gente também quer essa realidade, e isso também implica em governo, né? Porque ninguém quer um Deus que não faz nada quando você está doente. Quem quer um Deus? Você com a sua bolsinha de remédio pregando um Deus. Né? Ou você lá cheio de dívida, ou com o carro caindo aos pedaços e pregando de Deus. Qual que é a sua autoridade sobre isso? Né? Então, existe uma questão de conquista, sim, de não ficar refém da estrutura do mundo. E existe uma realidade de conquista de coisas espirituais. Em que sentido? A herança. Porque a herança está disponível, todavia ela precisa ser conquistada. Entende? Chegar até ela implica numa guerra. Então, ao invés da gente gastar toda a nossa energia tentando conquistar aquilo que para nós já está disponível, que é por que vocês estão preocupados com isso? Os pássaros
né, não tecem nem fiam, e eles não precisam fazer nada disso. Por que que vocês, homens de pequena fé, estão preocupados com isso, né? Jesus fala, são os gentios que se preocupam com isso, vocês não deveriam. Em que sentido gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Então, ao invés de a gente gastar toda a nossa força para conquistar o pão nosso de cada dia, ou, né, do ano que vem, a gente pode gastar toda essa força para conquistar a herança, para tomar posse de uma herança espiritual. Isso é guerra de conquista. Você falou sobre pão e tem uma parte do curso que é uma das coisas que eu acho mais lindas, assim, porque você vem construindo um raciocínio até chegar na mentalidade de filho. Antes disso, você passa pela mentalidade do escravo, quando você está falando sobre a mente. Uhum. E você fala uma frase assim, que o escravo, ele quer o pão e o filho quer o pai. Uhum. E o guerra de conquista traz essa perspectiva da pessoa sobre quem é o pai, para que ela deixe de querer exclusivamente ou prioritariamente o pão? Olha, a verdade é que as pessoas, mesmo aquelas que dizem que querem o pai, querem o pão. Sabe? Demora muito tempo pra gente admitir. Não, lógico que eu quero Deus, mas eu quero o casamento, eu quero a cura, eu quero algo pra mim. A ideia, a proposta do Guerra, na verdade, por isso que são 12 módulos, é um curso longo, né? Porque, inclusive, ele foi preparado para pessoas que não têm essa base bíblica, para começar do zero e, ao mesmo tempo, uma pessoa que já tem essa base, caminhar dentro de uma realidade de revelação. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma aluna falando, Dani, há 20 anos eu sou ovelha e eu nunca recebi um alimento assim. Então, ele tem essa proposta. Qual proposta? A proposta de ir mostrando esse antidesenho em vários assuntos. Então, ali está relacionado a trabalho, né? E a dinheiro, e a conquistas, e a propósito. Então, é esse o mote do curso. Mas ele vai conduzir uma pessoa até os últimos módulos, que é o imaterial. Então, quer dizer, uma pessoa não tem como querer o pai, a não ser que ela prove do pai. E não é prove das bênçãos do pai. É prove no espírito de uma comida que não é pão. Que é se alimentar de luz, realmente. O seu espírito se alimentando do amor do pai. Isso é um processo, por isso que a gente tem a escada de Jacó e a experiência. Primeiro eu perceber o meu espírito e depois o meu espírito se alimentando. Então, quer dizer, quantas vezes o meu espírito tem que se alimentar para que eu já queira mais esse alimento do que o alimento para identidade perecível? A maior parte das pessoas só quer alimento para identidade perecível e ainda alimento ruim. Tal o nível de cadeia espiritual, de doença, sabe? De antidesenho. Então as pessoas, por exemplo, elas querem uma sexualidade doente, elas querem o número de curtidas que elas têm. E em nome disso, elas passam pelos próprios valores, mentem, vendem coisa de casamento e o casamento está um lixo. E a pessoa fala, oi? Né? E às vezes ainda põe uma roupagem espiritual. Então o que eu estou tentando mostrar? O nível de doença que o ser humano está e viciado em alimento ruim, que é alimento para a vaidade. Custe o que custar. Pensa que loucura. Para ela conseguir trocar esse alimento ruim, que a gente chama de pão, que é o alimento para a carne, pelo alimento verdadeiramente espiritual, que é o Pai. Então, Jesus uma hora está trabalhando, os discípulos chegam para ele e falam, o senhor não comeu? Aí ele fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E isso não é uma metáfora. Isso é uma realidade. Por quê? Porque quando a luz vai passando pela gente, a gente é o primeiro que recebe.
Então, quando você está sendo instrumento e Deus está agindo através de você, você recebe o de melhor qualidade para depois você compartilhar. Então, Jesus não estava falando de uma metáfora, ele estava falando de uma realidade espiritual, de uma experiência. A Bíblia fala, em muitos momentos, ele trabalhava o dia inteiro e à noite ele subia para orar. Do que a gente está falando? Do Espírito se alimentar realmente. E esses são os últimos módulos do Guerra de Conquista. Então, são duas realidades paralelas. Uma primeira, que é, vocês não querem trabalho, vocês não querem prosperar, vocês não querem viver o seu propósito? Ok, então vou ensinar esse desenho para você ter uma razão, ainda que corrupta, para subir. Então, eu vou subir a escada de Jacó para eu voltar com o desenho de qual que é o meu propósito, porque eu quero ser alguém. Eu quero acontecer, eu quero prosperar, e tudo isso é corrupção. Então, o que fazer para uma pessoa subir a escada sem ser pela corrupção? Não tem, então vai com corrupção mesmo, tá certo? Então vamos subir para você descobrir o desenho do seu trabalho, isso e aquilo. Só que junto com isso, você está se expondo à luz eterna, a luz do Pai, e isso está te curando, está te restaurando, sabe? E aí essa corrupção ela vai minguando. E aí a pessoa começa uma hora a querer subir a escada pelo Pai e não mais pelo pão. Mas esse é um processo, né? É trocar tudo que tem na geladeira e a geladeira, né? É outro alimento. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que sentem isso. Você fala bastante isso em outros que você também trouxe sobre outros assuntos. Quando você fala, eu tinha uma sede, eu tinha uma fome. E eu ia buscando em outros lugares, né? Até que eu descobri algo que matou minha fome, matou minha sede. Eu queria que você falasse para as pessoas como elas podem identificar essa fome e essa sede, que é da luz, é do Pai, mas elas não sabem. Porque que é meio que essas coisas que as pessoas ficam buscando nesses eventos, por exemplo, que você diz. Um exemplo, mas em tantas coisas a gente busca achando que tá indo, mas não tá. E continua buscando pão. Então eu queria que você desse um exemplo, sabe? Para essas pessoas entenderem. Eu acho que isso aqui sou eu. Eu tô buscando, mas eu acho que eu tô querendo o Pai. E na verdade, eu não sei. Olha, isso não é simples, né? Porque é um vazio existencial. É uma coisa lá no profundo que você fala, não é isso. É mais fácil a gente perceber com clareza quando a gente tem pelo menos algum nível de conquista na vida. Porque daí, por exemplo, você trabalha para comprar aquele carro. E aí, um belo dia, você está dentro do carro. E aí você fala, não era isso que eu pensei que eu ia sentir. Né? Então, o ruim disso é que, na maior parte das vezes, as pessoas vão ter uma chance maior de perceber esse profundo vazio existencial mais velhas. Né? Mais velhas. Porque elas já trabalharam a vida inteira, então elas... Só que junto com isso, elas, em nome desse trabalho do antidesenho, elas comprometeram a saúde. Então elas estão dentro do carro, mas elas estão com o ciático, para falar uma coisinha boba, né? Estão dentro do carrão, mas elas estão com um determinado problema de saúde junto. Isso é o de menos, porque na maior parte das vezes elas têm o problema de saúde, elas têm o divórcio, né? Ou inúmeras tentativas de relacionamento frustradas. Elas têm os filhos com inúmeros problemas. Por quê? Porque estou falando das mulheres, que é o nosso maior público. Porque elas dedicaram a vida inteira àquele lugar. E aí, elas têm o vazio, mas têm um monte de medo, e um monte de preocupação, e um monte de culpa. E essas coisas são mais pesadas do que o vazio. Então, ela até fala, não, eu realmente acho que eu preciso de uma coisa espiritual, porque o meu filho, a minha filha está envolvida num relacionamento assim, ou assado, está com droga, ou não fala comigo, ou não sai do computador, ou não sai do jogo, o meu marido, ou a minha vida sexual que não existe no casamento, ou os meus relacionamentos que não dão certo, ou os problemas de saúde que eu tô... Tá vendo quanta coisa... Por quê? Porque ela trilhou um caminho de antidesenho no trabalho. E colocou o trabalho numa prioridade que ele não deveria existir.
Porque a gente está dentro de uma realidade que nos ensina, consuma, 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 consuma. E a gente fica ali, ó, correndo em busca de dinheiro e status enlouquecidamente. É uma coisa assim, é uma loucura. Então, como é que a pessoa vai perceber esse vazio? Ela pode perceber quando ela deita a cabeça no travesseiro. A gente sabe, né? Só que daí, por exemplo, ela tá mais velha, ela fala, não, isso aqui é insônia da menopausa. E aí, a gente joga uma vida inteira fora, sem olhar e falar, mas isso aqui sempre esteve aqui. Essa fome de uma coisa mais profunda sempre esteve aqui, sabe? E o grande problema é que muitas vezes daí a pessoa vai e encontra um caminho pseudo-espiritual. E aí ela se anima. Ela fala, agora sim, agora eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. E, entende? E é mais um engano. Que não, o que eu quero dizer? Às vezes você sentir o extrafísico não significa que você está se alimentando do pai. Entende? É muito gostoso sentir o extrafísico. É muito bom você ter uma experiência que você fala, uau, não é só isso daqui. Mas isso não tem nada a ver com você subir à presença do pai, sabe? E você ser banhado da luz que vem dele, não de qualquer outra luz, sabe? Da luz que vem dele. Isso não tem nada a ver. Mas a maior parte das pessoas nunca nem ouviu falar sobre isso, que dirá experimentar. Né? Então, é uma longa jornada. Queria uma coisa que muitas pessoas perguntam, e daí acho que vem muito das coisas que a gente faz, assim, que é como é a experiência da Dani. Então, queria te perguntar, dentro dessa coisa, né, que você ensina no curso, que você até citou aqui, da escada de Jacó e da contemplação e tudo mais, alguma experiência que você tenha vivido dentro disso e que você pudesse falar para as pessoas, que elas não estão, quem não está dentro do curso, não vai entender ainda muito bem, mas pode experienciar através de alguma experiência sua, sabe? Que lugar que a gente chega, que lugar que você já chegou vivendo isso, sabe? Subindo, contemplando e ficando e luz, né? Conta pra gente. Ai, você sabe que as mais espirituais não dá pra contar. Por quê? É muito bom, É né? muito wow. Não tem nada a ver com a nossa realidade daqui. A gente não tem nem recursos, sabe, para descrever aquilo que a gente está vendo, sabe? Isso em todos os sentidos. Por exemplo, uma vez eu, de madrugada, vi o anjo que guarda o meu marido. E ele usava uma roupa de um tecido que a gente não tem. Não tem como explicar, entende? Para falar uma coisa bem simples assim. O tecido não tem nada a ver com aquilo que a gente conhece, sabe? Então, eu já ouvi anjos cantarem. É uma coisa assim, ó, me deu vontade de chorar, só de lembrar. É um negócio que, sabe, que não tem como, não tem o que... E nada tem a ver, é engraçado, porque isso aqui que você está falando um pouco, nada tem a ver com aqui. Nada tem a ver com aqui. Nunca no lugar de contemplação com o pai, não tem como, tamanho isso que você está falando, o que eu estou imaginando que você sentiu pelo choro que veio, nunca tem assunto daqui. Nunca tem não assunto cabe. daqui. Não tem assunto daqui. E, na verdade, acho que as questões maiores, o mais legal é que quando a gente entra nesse lugar, a gente experimenta o amor, sabe? Experimenta o amor mesmo. E esse amor nos cura, nos liberta de uma maneira, nos transforma de uma maneira, nos restaura de uma maneira. E não só simplesmente, legal, agora tá bom, eu experienciei que eu sou amado, mas eu continuo aqui com os mesmos problemas. Não, você não continua, porque você passa a olhar para esses problemas de uma outra maneira e as coisas começam a mudar. Efetivamente as coisas começam a mudar. Se a gente entendesse, na verdade, que o nosso único problema é que a gente não tem revelação de que a gente é amado, essa é a verdade. Esse é o nosso único problema. A gente não tem nenhum outro problema. Nosso único problema é que a gente não tem a revelação do quanto nós somos amados por Deus.
A gente gosta de falar na mente. Não, lógico que eu sei, não, eu sou amado. Mas é diferente da experiência. A experiência te transforma de uma maneira, te cura, te liberta de uma maneira. Então, você vai passando por níveis de sentir paz, de ser liberto do medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E naturalmente essas experiências, elas vão transformando essa obsessão que a gente tem de realizar uma falsa identidade, que a gente construiu a partir das nossas dores, a partir das nossas faltas. Então, quanto mais você, no seu ser essencial, que é o seu ser espiritual, quanto mais esse ser é curado e liberto, mais não faz sentido mais tudo aquilo que você fazia. E aí você vai sendo transformado nas suas relações, você vai sendo transformado na sua maneira de se posicionar com relação a trabalho, com relação a dinheiro, enfim, tudo vai ser transformado. Então, eu sempre falo do Guerra de Conquista, eu falo, a sua vida vai mudar completamente. O que eu acho que as pessoas ainda não entendem, em geral, tá? É que o Guerra de Conquista, por enquanto, ele ainda é uma semente, sabe? Então, é igual quando eu lancei o livro A Mulher Apostólica. Algumas pessoas leram ali e elas falaram, nossa, muito profundo, tá? Mas mesmo essas pessoas não entendiam o que o livro carregava, a unção que o livro carregava. Mesmo aquelas que na época leram e falaram, uau, elas não entendiam. Por quê? Porque essa unção ela ainda era embrionária, né? Quando eu escrevi esse livro a partir de uma revelação que eu recebi que me deu o meu apostolado. Então, esse livro foi escrito dentro dessa realidade. Só que ele demorou o quê? 7 anos para começar a ser descoberto. Agora, o ponto é legal. Hoje tem um monte de mulher que se reúne e estuda o livro. Mas a essência é que este livro trouxe à existência tudo o que nós vivemos aqui. Entende? Então, é sobre isso que eu tô falando do Guerra. A maior parte das pessoas não faz ideia da unção que o Guerra contém. O que é você entrar ali e o quanto a sua vida é completamente transformada e o quanto isso vai se manifestar daqui a 7 anos. Porque a maior parte das pessoas viveu libertação naturalmente, fez o curso, fala, não, posso falar? Sou outra pessoa, realmente, eu vivo isso daí, eu tô muito melhor, tô muito mais tranquila, realmente as coisas no meu trabalho estão mudando, realmente as coisas na minha identidade estão mudando, realmente, mas isso é só uma realidade embrionária daquilo que está depositado no Guerra de Conquista, aquilo que o Guerra de Conquista vai trazer à existência. Então, ele está fazendo 1 ano. No Guerra eu também ensino sobre tempo. Quando ele estiver fazendo 3 anos, as pessoas já vão falar, olha, 3 só. Imagina quando a gente já estiver falando 7 anos de Guerra de Conquista. Então, é uma unção, sabe, que ainda as pessoas mesmas que fizeram, e eu tenho alunos que fizeram várias vezes, e que estão realmente vivendo coisas extraordinárias. Em vários momentos, coisas que vieram à existência, família, casamento, emprego, dívida, empresa, sabe? Eu conversei com um empresário esses dias, ele falou, posso falar, a Guerra de Conquista mudou completamente a minha vida. Eu estava numa situação de dívida, assim, ó, que era, sei lá, gigantesca, se fosse 50% tudo comprometido, agora só está 15%, nós já remimos um monte de coisa, isso falando de coisas grandes, né? Tem zilhões de testemunhos do Guerra de Conquista que são sensacionais. E eu vou falar, isso não é nada perto daquilo que é a unção do Guerra de Conquista. E do que essas pessoas que se alinharam vão viver. Porque a unção, ela segue. Não é uma coisa de tipo assim, eu fiz o curso, aquilo. Não. A unção, ela segue crescendo, ela segue se multiplicando. Se você seguir vivendo aquilo, isso vai transformar a coisa. Aí você vai olhar para trás um dia e vai falar, posso falar? Era isso aqui que eu acessei lá, quando eu fiz o Guerra de Conquista, pensando em todas aquelas coisas que eram, na verdade, cadeias. Olha o que está acontecendo comigo hoje. Queria aproveitar essa sua resposta para te perguntar sobre... Você já deu uma mega resposta
potente sobre o que a gente vai ver com guerra. Agora minha cabeça já tá aqui que eu vou ver com guerra das 7 anos. Mas queria que você falasse sobre... a gente tem os cursos, workshops que falam sobre dinheiro, sobre prosperidade e tudo mais. E as pessoas estão aqui, estão buscando, e elas vivem transformações surreais, né? Olha, de tudo, de empresa, de negócio, de tanta coisa que se resolve ali com os cursos, com os workshops, porque é muito conteúdo, é muito potente. Aí eu queria perguntar, dentro dessa resposta que você deu, o que elas vão encontrar, então, de diferente, né? De novo, dentro do guerra, nesse sentido do trabalho, da prosperidade, da abundância, que nos outros cursos é diferente? Tá, vou também fazer uma história aqui. Primeiro que assim, qual que é a proposta do terapia? Cura da alma e despertar do espírito. Essa é a proposta do terapia, tá? Então, a maior parte dos cursos, ela se dedica à primeira etapa da história, que é a cura da alma, que é muito mais complexo. Curar a alma é complexo, porque a gente chama de eu todo esse monte de coisa. Então, a gente atrapalha um pouco, né? E, enfim, tem uma diversidade de assuntos. É codependência, é feminino ferido, é o pai, é a mãe. É assunto que não acaba mais. Ok. Então, a gente vem trabalhando no terapia essa proposta. A maior parte das pessoas não consegue enxergar o terapia exatamente dentro daquilo que é a proposta do terapia, certo? O Guerra de Conquista, ele começa a dizer a que vim. Mas ele é só o começo. Por exemplo, agora, essa galera que fez o Guerra de Conquista, a primeira turma, né? Agora a gente vai ter, em dezembro, transferência de riquezas, que é já um assunto dentro do Guerra. Já abre um parênteses ali e fala do quê? Fala de como é que é a vida monetária dentro do reino e não dentro do mundo. Então, a gente tem cursos que falam sobre dinheiro dentro do mundo, para a alma. Mas tem aspectos espirituais. Sim, porque a alma também tem uma porção dela que é espiritual. Entende? A alma, ela é espiritual. Ela não é uma realidade humana. Ela é uma realidade espiritual. Só que ela está completamente comprometida com as coisas humanas. Mas, ali onde a alma e onde o rio encontra o mar, é onde a alma começa a ir para o espírito, porque a gente está falando de uma matéria-prima imaterial. Então, não tem essa divisão, tipo assim, braço, perna. É uma nuance, é como se fosse uma mudança de cor, como se fosse um degradê. Então, existe uma porção da alma que é espiritual. Todos os cursos que a gente tem no Terapia falando sobre dinheiro é para alinhar a alma com o dinheiro dentro dessa realidade, com nuances espirituais, para a alma, não para o espírito, para a alma. E isso já traz uma medida de prosperidade maravilhosa. Já traz, assim, a gente já tem uma colheita extraordinária, já vive muito mais qualidade de vida, é uma outra história. Agora, a partir de Guerra de Conquista, é uma outra proposta. É viver a partir do espírito e não a partir da alma. E a partir do espírito, o desenho é outro. Completamente diferente. Agora, o que as pessoas não entendem é que, como isso é só uma ideia para elas só... Mas então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fizer Guerra de Conquista, eu vou ter que mudar o meu trabalho? Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Vou contar um episódio. Há uns anos atrás, eu estava em Guapé. E Guapé é um lugar que eu vou indo, assim. Vou indo. Em Guapé eu já vivi experiências, assim, ó, de estar orando e começar a ver aqui, assim, ó. E de começar a ficar com medo. De sentir a dimensão abrir e sentir a presença, assim, do anjo, assim, de falar, santo Deus. Lá é uma loucura. Guapé, para as pessoas, é onde você fala no livro, no interior do palácio e seus jardins. Ela conta toda a história do que do que aconteceu. Foi o primeiro milagre, assim, material, financeiro.
Vou contar rapidamente para quem não leu. É. Eu estava no hospital, tive um problema do coração, fiquei internada na UTI, né? Era para eu ficar 15 dias na UTI. Esse é um outro assunto que eu não vou entrar, mas ali, naquele lugar, aprendendo sobre essa questão de ser amada por Deus, né? Porque ainda eu estava aprendendo sobre isso. E numa conversa com ele, eu falei, sinceramente, tá bom, o senhor é meu pai. Tá. Meu pai de todo e da torcida do Corinthians, né? Tipo, meu pai da humanidade inteira. Sinceramente, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não faço a menor ideia do que é ter pai. Eu nunca chamei ninguém de pai. Então, eu acho o seguinte, que se o senhor fosse o meu pai de verdade, o senhor me dava uma fazenda. Se eu fosse a sua filha amada, especial, o senhor me dava uma fazenda. E na hora, eu tava com aquela roupinha de UTI e na televisão tava passando não sei o que do gado. Rei do gado. O rei do gado que rodava o cavalinho assim, ó. E eu falei, se o senhor fosse meu pai de verdade, o senhor me dava uma fazenda. E aí, ok, a gente saiu lá passou 2 dias, eu saí da UTI. Aí passou mais uns dias, a gente estava aconselhando um casal que estava num problema de casamento e tudo mais, que eram amigos do Rob. E eles falaram, vocês não podem vir aqui, tá. E a gente foi. E aí a gente começou a contar, como assim UTI, não sei o quê, tá. E aí ele falou, então eu tava lá porque eu fui para Guapé, porque eu fui num leilão, comprei um leilão e ele trabalhava com caminhões. Então ele foi para buscar um caminhão. Só que ele comprou o caminhão num lote, que junto com o lote vinha uma fazenda. Aí ele falou, você acredita que comprei um lote lá do caminhão e veio uma fazenda junto? Eu falei, meu sonho é ter uma fazenda. Ele falou, mentira. Eu falei, meu sonho é ter uma fazenda. Ele falou, eu vendo pra vocês. Vendo pra vocês. Eu falei, mas como assim? Não, eu vendo pra vocês do jeito que vocês puderem pagar. Eu falei, não é possível isso. E aí, a gente comprou uma fazenda que tem 2.000 hectares, eu acho, por R$50 mil, pagos de 1.000 em 1.000. Pagos de 1.000 em 1.000, sem ver a terra, né? E aí demorou alguns anos pra gente conseguir ir, porque era longe, criança pequena e tudo mais. E quando a gente foi, a gente falou, meu Deus, porque tem uma cachoeira dentro. É um negócio assim, ó. E lá é esse lugar onde eu sou a filha amada, sabe? Eu sou a filha amada. E aí, enfim, né? É onde Deus falou. Se você não perguntou, você não falou eu amo. Que se tá eu fosse seu pai, ter. eu te dava uma fazenda. Então. E aí ele deu a fazenda que se chama Xabachalão, né? Fazenda Xabachalão. E aí a gente construiu lá. Então enfim, aí um dia eu tava lá. E aí já tinha passado muitos assuntos, assim. E aí, num determinado momento, ele falou comigo, ele falou, um dia você vai chegar num patamar de entender que você não precisa trabalhar mais. E aquilo, para mim, era simplesmente uma loucura. Como não vou trabalhar mais? Como que eu vou ter acesso à herança e não vou trabalhar mais? Só que isso eu pensava dentro de uma fantasia, né? Que eu não vou fazer mais nada. Porque como a gente tem uma concepção de trabalho escravo, a gente acha que não trabalhar mais é não fazer mais nada, né? E aí aquilo parecia inconcebível para mim. E hoje eu não trabalho mais. Hoje eu não trabalho mais. Mas você faz o quê? Eu cuido dos negócios do meu pai. É isso. Agora, dentro de mim não existe mais essa coisa, eu tenho que trabalhar, o trabalho, eu não sou mais escravo de nenhum tipo de modelo. Porque eu cheguei nesse lugar no mais profundo, que é no meu espírito, eu saber que eu sou herdeira. Eu sou herdeira. E acontece coisas assim comigo, as mais incríveis. Se eu pensar, eu preciso de tal coisa. Ai, queria tal coisa. De repente aparece, mandaram pra você. Eu falo, hã? Ai, gente. Não é só ser filha, é filha mimada. É filha mimada. Mas por que isso? Não é a ideia de ser mimada, mas é a ideia da gente entender o que é você todo o seu ser está voltado para os negócios do meu pai. Toda a minha atenção, toda a minha energia. Não tem nada mais me interessa. O que me interessa? Os negócios do meu pai.
Estou comprometido. Então, o que tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, mas eu estou fazendo o quê? Estou cuidando dos negócios do meu pai. Então, isso vai mudando completamente. E isso é no espírito, não é na alma. Então, eu passei por todos esses estágios da alma e de, quanto de prosperidade eu suporto, eu comporto. Opa, bati aqui. Mas não é sobre isso, entende? Porque quando chega no espírito, não tem mais quanto eu comporto, porque você nunca vai comportar o nível de prosperidade de Deus. A questão é que as coisas, elas vão caminhando para um propósito. Elas estão caminhando para um propósito. Então, a prosperidade, ela vai servindo a um propósito. É diferente. Já passou do nível, do eu sou amada, eu estou segura, está tudo bem, eu sou bem-sucedida, eu venci na vida, entendeu? Passa desse lugar. E a gente entende que Jesus não nos chamou para vencer no mundo, mas vencer o mundo. Então, tudo que a gente aprende por aí, a gente aprende para vencer no mundo. Seja alguém no mundo. E Guerra de Conquista não é sobre isso, é sobre vencer o mundo. É por isso que é tão... eu imagino, que é por isso que foi tão difícil. Todas as vezes que você tinha contato com essas coisas todas do mercado e tudo mais, confrontar tudo isso que foi levado tanto tempo para chegar no lugar. Não é isso. E esse que eu acredito também que é o confronto da maioria das pessoas, eu quero algo, mas eu preciso conquistar. Por isso que eu falei da conquista no começo. Mas eu preciso conquistar. E o guerra é o oposto disso. Não, tudo já foi conquistado. O que você precisa a guerra é você guerrear para receber a revelação. Sim. E descansar nisso. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar sobre o descanso. Porque você fala bastante sobre isso. E é uma coisa que eu sei que buga muito a cabeça das pessoas. Que é o descanso, o Shabá, como você falou aqui, a Fazenda Shabá Shalom. Como a gente usa o descanso como uma arma de guerra. Como isso é possível? Como que descansando, que é essa coisa meio... Mas se eu ficar aqui parada, como é que... Eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo... Como é que eu vou... as oportunidades. Então, como que a gente consegue... Como é possível usar o descanso como uma arma de guerra? Tá, vamos por partes. Primeiro que descanso é uma dimensão espiritual. O 7º dia é uma dimensão espiritual. O Shabá é uma dimensão espiritual. Uma dimensão onde Deus descansou. Quando a gente lê na Bíblia, a queda do homem aconteceu quando? No 6º dia. O homem caiu no 6º dia. E o 7º dia? O 7º dia é a dimensão da restauração. Da restauração. Deus fez todas as coisas e viu que era bom. E descansou. Então, é dentro da dimensão do descanso que o homem é restaurado da queda. Então, isso é lá em cima, tá? Agora, vamos falar do dia Shabá, do sábado. A gente tem que guardar o sábado como uma ordem religiosa? Não, obviamente que não. Por quê? Porque o sábado foi instituído na antiga aliança como uma experiência daquilo que a gente experimentaria em Cristo, dentro de Cristo. Então, teoricamente, a gente não precisa guardar um dia da semana. O ponto é que mesmo a gente sabendo que Cristo fez todas as coisas, consumou todas as coisas, a gente não vive isso na plenitude. A nossa mente não alcança essa saúde plena, esse descanso pleno. A gente segue refém do medo, a gente segue refém da fantasia de ontem e amanhã. Apesar da Bíblia falar de um hoje com letra maiúscula. Então, a gente precisa treinar a si mesmo, treinar a própria consciência para passar tempo dentro da dimensão da revelação, do descanso que há no amor do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que mora dentro do esconderijo. Não que visita o esconderijo, mas que mora lá dentro. A gente consegue morar de início? Não. Então é por isso que a gente observa o Shabá.
Ou seja, a gente quando chega no 7º dia, a gente meio que se obriga a parar tudo, pra gente lembrar, falar, eu tô de novo nesse mecanismo enlouquecido, correndo atrás do vento, achando que eu vou conquistar no meu próprio esforço. Eu preciso parar, eu preciso lembrar daquilo que realmente é importante, eu preciso descansar o meu corpo, eu preciso descansar a minha alma, eu preciso descansar o meu espírito. Para aprender. O objetivo, quando a gente vai vivendo o Shabá enquanto dia, é a gente conseguir cada vez mais encurtar a distância entre um Shabá e outro. Então, e nem todo sábado a gente entra no Shabá, você entende? Mesmo que você não trabalhe, mesmo que você prepare lá, hoje eu vou descansar, vou fazer um churrasco, vou não sei o quê, nem sempre você adentra a dimensão do Shabá. A gente tem que voluntariamente adentrar a dimensão do Shabá. E aí a gente vai aprendendo a encurtar cada vez mais o tempo entre um Shabá e outro. E passar cada vez mais tempo dentro dessa dimensão. Então, esse é um aprendizado. Primeiro tem que aprender a entrar. Primeiro tem que aprender humanamente, no sábado, descansar. Quando as pessoas começam a viver isso, elas se deparam com um cansaço que elas não têm ânimo para nada. Elas passam o dia inteiro na frente da televisão, porque é uma escravidão de uma vida inteira. Depois ela consegue entrar, eu vou passear, ou eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou mexer numa planta, vou pintar uma coisa, vou fazer uma atividade artística que eu gosto, que a alma já um pouquinho descansada, podendo florescer. E depois ela começa a adentrar, usar aquele dia para adentrar a dimensão do descanso. A questão é que muitas vezes a gente adentra, mas não volta com o que a gente pega lá. Ou não sustenta o que a gente pega lá. Então, de repente, eu adentro e eu falo, não, realmente está tudo bem, por que eu estou nessa loucura? Não quero mais viver assim. E a gente faz uma série de compromissos com a gente. Não, eu já sei, sabe, Deus, eu preciso priorizar minha família, eu preciso priorizar meu casamento, eu preciso priorizar meu descanso. E a gente faz uma série de eu preciso, mas não consegue sustentar. O que eu estou tentando mostrar? As etapas para que o descanso se torne uma arma de guerra. Porque vai chegar uma hora, quando que o descanso é uma arma de guerra? Quando eu vivo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente está falando Salmo 91, a gente está falando de um salmo de guerra. Mas essa guerra só é possível, essa vitória, essa conquista só é possível quando eu habito no esconderijo. Não quando eu acesso de vez em quando, não quando eu sei que ele existe, mas quando eu habito dentro. Ali, o descanso pode ser uma dimensão de conquista, uma arma de guerra. Vou chamar de proposta, né? A gente sabe que não é, mas para as pessoas entenderem essa proposta. Você fala numa live que fala sobre Jabes, e você também fala no curso sobre ele, que ele rasga um tempo, que é o tempo Cronos, esse tempo aqui, e desponta, de alguma maneira, ele desponta. Você pergunta, o que tem Jabes? Quem é ele? O que ele tem de diferente dentro dele que faz ele romper esse tempo aqui? Eu queria que você explicasse para as pessoas como Guerra de Conquista entra nesse lugar da gente romper. Eu sei que você vai explicar um pouco do que é Cronos para as pessoas que não entendem, mas como a gente consegue fazer isso? Porque o Shabá também é sobre isso. Eu rompo com tá tudo aqui, tudo rodando, a máquina rodando, mas eu atravessei uma dimensão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar de romper o tempo Cronos, uma dimensão, como aconteceu com Jabes, por exemplo. Tá. Vou explicar de uma maneira diferente, tá? Que é assim, na dimensão do espírito, o tempo não existe. Tá? O tempo é uma realidade da terceira dimensão. É o que limita as regras da terceira dimensão, o mundo da matéria, o tempo e o espaço. São regras da terceira dimensão. Tá?
A única coisa que rompe essas regras, descobriu Einstein, foi o quê? A luz. A luz. Muito bem. Agora, e na dimensão, você já entendeu a resposta. E na dimensão do espírito? Na dimensão do espírito não tem nem tempo e nem espaço. Não tem. Tem o quê? Tem eternidade. É por isso que na Bíblia, quando Jesus aparece transfigurado, Moisés e Elias aparecem do lado dele. Porque não tem tempo. Lá não tem tempo. Quando eu adentro minimamente com a minha consciência a revelação do descanso dentro do amor de Deus, eu saio da preocupação do tempo, porque o tempo é uma preocupação. O que é o tempo? Ele é só uma preocupação, uma pré-ocupação, porque ele não existe, na verdade. Entende? Para o espírito, o tempo não existe. Ele é uma pré-ocupação. Estou ocupada com algo que não está ocorrendo. Ou me mantenho ocupada com algo que já ocorreu. Agora, dentro da terceira dimensão, a gente tem a fantasia de achar, porque a terceira dimensão é a matéria, eu tenho a fantasia de achar que o meu espírito está dentro do meu corpo. As pessoas acham isso, que aqui dentro tem a minha alma e tem o meu espírito. Elas não sabem onde que é mesmo, onde que fica cada um, mas elas acham que fica dentro de mim a minha alma e o meu espírito. Agora, quando a gente vai passando mais tempo no espírito, e esse espírito vai se expandindo, a nossa consciência no espírito vai se expandindo, eu entendo que, na verdade, é o meu corpo que está dentro do meu espírito, e não o meu espírito que está dentro do meu corpo. E quando o meu espírito é maior que o meu corpo, eu não estou sujeita a Cronos. Quem é Cronos? É o nome desse tempo cronológico, medido desta maneira. Né? É um sistema de crenças, na verdade, completamente disfuncional, inclusive, justamente para nos aprisionar numa fantasia, numa loucura. Mas quando eu estou no espírito, eu não estou sujeito a Cronos. Entende? Eu sei que isso é uma loucura, mas isso é experimentável, não é só conceitual, isso é experimentável. E é nesse lugar que acontece remissão de tempo. É nesse lugar, nesse nível de consciência que acontece remissão de tempo. Por quê? Porque em Deus, a regra espiritual é alinhou, libera. Por que demora tempo? Quanto tempo? Não é tempo ainda. Porque não há alinhamento. No momento que há alinhamento, ou seja, que eu estou completamente alinhado com Deus, há manifestação. Há manifestação. Vou dar 2 exemplos. Eu falei sobre... Ontem a gente teve um aulão falando sobre conquistas em Deus. E eu falei sobre Gideão. Quando o anjo, que funciona em outro pensamento de tempo, né? Aparece a Gideão, ele fala para Gideão, Deus é com você, guerreiro poderoso, guerreiro corajoso, né? Aí ele fala, vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Você percebe o tempo? Cadê o tempo? Como assim vai? Ele já está falando com uma coisa que é. Ele já chega falando que é. Deus aparece para Eliseu e fala, Eliseu, vai para uma cidade e lá você vai encontrar uma viúva e você vai morar com ela. O que eu quero dizer é que em Deus não há o tempo do processo. As coisas são. Então, quando Elias chega, a viúva tá lá, ele pede um copo d'água para ela, porque não dá para chegar, tudo bem, vou morar com você. Pede um copo d'água, me dá um pão. Só que Deus, quando falou, ele não falou todas essas etapas. Ele falou aquilo que era. Você vai lá e mora com ela. Porque no espírito as coisas são. Simplesmente elas são. E quando a gente sobe a escada de Jacó, você acessa aquilo que é. Qual que é a dificuldade? O quanto você consegue voltar carregando esse tanto que é.
Porque daí, conforme a gente vai voltando, a gente vai pormenorizando, a gente vai entrando no. Mas e como? Mas e quando? Que são as questões dessa dimensão. Essas questões não são da dimensão espiritual. Por isso, o descanso é uma arma de guerra. Quanto mais tempo eu consigo ficar dentro dessa dimensão, mais inteiro eu trago as coisas e mais rápido elas se materializam. É por isso que a gente demora muitas vezes tempo para o alinhamento, porque a gente coloca processos onde não tem processos. Exatamente. Eu vou colocando etapas onde o senhor falou, não tem essa etapa, não tem essa etapa, mas para que que a gente quer o palpável, que é essa dimensão que você está falando. Então, encontra algo espiritual, mas a gente não sustenta aquele, e aí eu começo a criar o material dentro de uma coisa que é só espiritual, é isso daqui. Então, vai lá, você vai pedir para morar com ela, mas eu começo a criar, e isso vai... É aí que e aí você me corrige, que entra o Cronos, né? Eu vou colocando o Cronos onde é só Kairos. Exatamente. Aí eu falo, não, mas tem mais uma medida. Eu preciso ficar mais tanto tempo fazendo isso. Não, mas aí eu tenho que falar isso, eu tenho que primeiro fazer isso. E aí o alinhamento vai ficando mais distante. É que, na verdade, aí você botou o Kairos, esse Kairos aí a gente tem que dar uma corrigidinha. Porque o Kairos, ele é um profético. E a gente tem um o Aion, que é o eterno. Que você fala no curso desse tempo. Exatamente. Mas tudo isso é treinamento. Tudo isso é treinamento. Então, o que eu acho mais legal do Guerra e dessa estratégia que Deus me deu, na verdade, né? E quanto Ele nos ama, que imagina se fosse assim, eu vou te ensinar a viver as coisas espirituais. Quem ia querer? Não, vocês querem o quê? Vocês querem dinheiro, né? Suas pestes. Então tá bom, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro descansando, para ver se vocês vêm tomar um chá comigo. É isso. Será que se for para você ser bem-sucedido, realizado e ganhar dinheiro, você vem tomar um chá comigo? Nessas condições eu vou. Então tá bom. Será? Né? Tem que ser via nossa corrupção para a gente aceitar. Agora, o sensacional dessa estratégia super amorosa de Deus, né, é entregar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, conforme você está em busca desse algo que é, no fundo, para viver realização, propósito e conquista material e vida profissional e etc., você está vivendo todo esse outro processo que é o que realmente importa, que é o que o seu espírito vai viver na eternidade. Porque é sobre isso, né? Um treinamento para estar consciente da eternidade. E na eternidade, né? Consciente da eternidade e estar consciente na dimensão da eternidade. Isso é guerra de conquista. Não tem como, né? Você é por isso que a diferença é clara, né? Uma coisa é o que você vai tratar na alma, outra coisa é outra coisa é a ativação do espírito. Porque o que as pessoas não entendem é que o que está na alma não está no espírito. Mas então eu precisaria, teoricamente, eu não preciso tratar a alma? Então, infelizmente, você precisa, porque senão você não consegue passar tempo no espírito. Você não consegue ficar lá. As coisas da alma, a vibração dos conteúdos da alma puxa a sua consciência de volta. E você fica ali emaranhado. Então, a gente tem que tirar as coisas da alma para poder ficar no espírito. Para a nossa consciência ficar no espírito. A gente está experimentando aqui, um que é diferente, né? Geralmente a gente vai indo, e aquilo vai ficando denso e vai mexendo e agora a gente está vivendo uma coisa que é expansão. Porque espírito é expansão. 2025, terapia inteligente, expansão. Um ano de movimentos do espírito. Expansão. Então, vai expandindo, expandindo, expandindo. Qual que é o problema? Quando volta. Bom, mas agora eu faço o quê? Porque a gente está entrando, e aí vai ficando tudo lúcido, claro, né? Porque em Deus não há sombra de variação. E aí, por um momento, você fica imerso ali e você fala, é isso mesmo que ela está falando. Só que para sustentar isso e para permanecer nessa dimensão, guerra de conquista. É essa guerra. Eu vou te lembrar de uma coisa, não sei se você vai lembrar, mas eu vou trazer aqui para você.
Uma vez você falou assim, que aí entra na outra pergunta que eu ia falar também sobre essa questão de que você fala, o dinheiro também é uma arma de guerra. Uma vez você falou assim, o mundo, ele vai se configurar de uma forma que o dinheiro ele vai mudar completamente, e incrivelmente, depois a gente foi vendo isso acontecendo hoje, faz muitos anos que você falou isso, e você falou assim, para um grupo de pessoas, né, que a gente estava juntos, você falou, olha, em que a gente vai precisar acreditar, crer que o dinheiro, essa provisão vai vir de outra maneira, vai vir de uma outra forma. Essa outra maneira, essa outra forma, tem a ver com essa questão do eu em Deus, Ele cuida das outras coisas. Então, eu estou no Pai, eu não estou movido por todas essas preocupações, por todas essas questões. E aí, que é o que você falou, os pássaros, eles não descem, não fiam, e tá tudo bem com eles. Juntando com essa questão do dinheiro ser uma arma de guerra. Porque se ele é uma arma de guerra, mas eu também não posso me apegar ao dinheiro. Como que entra isso, sabe? Tá, deixa eu ver como é que eu vou... Que tem muitos assuntos aí na sua fala, né? Tá, vou voltar no evento das coisas digitais. Tá. O que a gente está vivendo hoje dentro dessa era do digital? Um dinheiro digital e um acesso maciço à informação. Então, agora a gente, gravando esse estamos na Black November. E agora a moda do Black November é você compra o curso, sei lá, por 50% do valor e tem acesso vitalício a todos os outros. Eu vi uma oferta dessa que até eu pensei que valia a pena, mas me apavorou. Eu falei, Deus me livre eu ter acesso a tudo isso, porque eu não vou conseguir fazer. E aí isso vai me dar um problema, entendeu? Eu tô pagando para ter problema. Eu não quero esse problema. Então, olha onde a gente chegou. Eu falei, nós estamos vivendo uma mudança de era. Por quê? Por que as pessoas estão oferecendo isso? Porque ninguém aguenta mais. Informação inútil. Essa é a questão. Então, aí você tem lá, você compra esse aqui. Era um negócio da China mesmo, sabe? Aqueles negócios, você fala, realmente, cara, eu vou ter acesso a tudo isso e ainda todos os cursos que eu vou fazer. Eu falei, nossa, Deus me livre. Olha, que Deus me livre dessa promoção. Nossa, não. Por quê? E tá todo mundo desse jeito. A gente não aguenta mais assistir um negócio. Se a pessoa começa a enrolar demais, se aquilo não tem um conteúdo substancial, você fala, pelo amor, atenção. Então, o que eu estou tentando mostrar? Que a gente sempre acreditou numa máxima que é informação é poder. Hoje a gente já está começando a duvidar dessa máxima. Será, né, que a questão... Porque a informação está aí. E a gente simplesmente a gente não aguenta e a gente está percebendo assim, não, talvez realmente... Eu preciso sair disso. Não dá mais para eu ficar nessa loucura, né? Essa é uma questão. A mesma coisa com dinheiro. Todo mundo quer entrar dentro dessa realidade. Ou o Bitcoin, por exemplo, que bateu a sua máxima histórica essa semana. Você sabe que com um Bitcoin, não sei se você sabe, um Bitcoin hoje está, acho que 380 mil. Um negócio assim, sabe? Só que é um dinheiro que, obviamente, não tem lastro no mundo material, e aqui eu não estou questionando, né, se vale a pena ou não investir em Bitcoin. Eu só estou falando sobre essa trajetória do dinheiro deixar de ser esta realidade. Por quê? Porque ele nos aprisiona. Então, a gente precisa entender que a gente está dentro de um comando maior. E esse comando maior visa a libertação do ser humano. Em todos os sentidos. Fazer uma pausa aqui, vou falar uma outra coisa e vou voltar. Assistindo um negócio que eu amo assistir, que é Vilarejo do Amor. O dorama mais raiz que existe. Você sabe que eu agora... Qual que é a minha mania? Casamento às cegas. Eu fico pegando essas dicas. Super atualizada, entendeu? Já estou no Argentina. Não, eu já estou na Argentina, gente. Eu tô no Habib ainda. Eu já estou na Argentina. Muito bem. E aí, Vilarejo do Amor, que é muito legal, que eu não sei se eles são coreanos, eu me confundo se é japonês, coreano, nunca sei. Eles ficam lá numa casa antiga, pessoas mais velhas, e aí uma nutricionista está conversando com um cara. Daí ela vai explicar para ele as oscilações de humor dele.
a ansiedade e tudo mais, tudo baseado na alimentação. Aí ela conta sobre a filha e fala: minha filha nunca teve nenhuma oscilação por causa do açúcar, por causa da glicose. E começou a explicar tudo para ele, e ele assim, prestando atenção. E enquanto ele está acontecendo tudo isso, eu estou pensando assim, na escravidão da raça humana, né? Na escravidão da raça humana e na indústria alimentícia como instrumento para escravizar a raça humana. Por exemplo, em Halloween dá o que para as crianças? Doce. Entende? Para escravizar. Por quê? Porque o ser humano escravizado pelo açúcar, ele nunca vai atingir o seu potencial máximo. Então, o que eu estou tentando mostrar? Que o dinheiro, que a comida, que o conhecimento, o fruto do conhecimento, tudo isso aprisiona o ser humano. Por quê? Porque enquanto o meu ser está voltado para isso, eu não tenho energia, espaço para focar minha atenção nas coisas espirituais. Então, naturalmente, essas coisas, dentro dessa regência maior, que é a humanidade vai ser liberta, quer vocês queiram, quer não, né? Seja por uma via ou seja por outra via, de repente a gente começa a chegar num lugar onde, bom, não é mais isso, né? A gente já está chegando com relação ao conhecimento. Não dá. Daqui a pouco a gente vai chegar com relação a esse dinheiro que já não existe mais, que a gente já não pega mais ele na mão, que ele é só uma ideia, tá? Agora, o dinheiro como arma de guerra, ele está dentro da realidade espiritual? Não. Mas uma pessoa que está liberta do dinheiro pode usar o dinheiro como uma arma de guerra. Por exemplo, para pagar para entrar e para pagar para sair, não ser perseguido. Para resgatar pessoas de cadeias. Por exemplo, você pode presentear uma pessoa com dinheiro e resgatar ela de uma cadeia para sempre. Se você souber usar o dinheiro como uma arma de guerra. Você entendeu? Só que daí o dinheiro, você paga pela libertação de uma pessoa. Para isso que serve o dinheiro. O dinheiro é uma arma de guerra. Entendeu? Então não tem a ver sobre ter tranquilidade de que não vai me faltar nada. Não, porque esse ainda é um pensamento da cadeia. Uhum. Mas é eu entender que o dinheiro tem esse poder. Eu posso usar o dinheiro, inclusive, para comprar a alforria de pessoas. Um exemplo mais alto, né? Uhum. Mas para também não ser perseguido, vamos colocar assim. Ou para encerrar, usar essa relação, né, do dinheiro com o altar, por exemplo, para encerrar uma série de questões, para abrir uma série de questões. Aí são questões maiores, né? Queria fazer uma pergunta que é assim, ó. De tudo isso, eu fiz o guerra. Você já falou que vai abrindo, né? Cada tempo, cada estação vai abrindo. Fiz o guerra. Vou explicar esse vai abrindo. Nosso próximo passo é transferência de riquezas. Uhum. Então, pensa, qual que é o chamado de terapia? Curar almas, despertar espíritos. Uhum. E depois vai vir uma vírgula. E enviar, porque esse é o apostólico. Como é que você sabia? A minha pergunta Era essa, enviar. Então, vem todo mundo vem fazendo todas essas questões, constelar, trabalhando todas as questões ancestrais, trabalhando as questões do feminino ferido, aprendendo a lidar com o dinheiro, tudo na alma. Depois, guerra de conquista. Vamos começar a ativar o espírito? Vamos começar a identificar os antidesenhos? Vamos entender dos montes? Vamos começar a entender o seu lugar de governo? Vamos começar a trabalhar, receber o seu desenho. Para quê? Para te preparar, para você estar preparado para adentrar a transferência de riquezas. O que é transferência de riquezas? Transferências de riquezas é um mover espiritual regido por Deus, onde Deus transfere a riqueza do ímpio para o justo com um propósito. Então, a gente vai ter transferência de riquezas servindo para quê? Preparando os receptores. Porque quem são as pessoas que vão receber essa transferência? Para materializar os desenhos, que é para isso que serve. Então, guerra de conquista, você tem que aprender a ter o desenho. Como é que você vai materializar um desenho que você não tem? E se você não tem desenho, você não recebe transferência, né? Como é que vai funcionar isso daí? Então, transferência de riquezas.
para que você possa materializar os desenhos. Então, a gente está trabalhando dentro de um envio apostólico para uma igreja que Peter Wagner chama de igreja estendida, ou seja, a igreja atuante nos lugares de trabalho. Isso é uma estratégia apostólica. Então, por quê? Porque muita gente não vai à igreja, mas a igreja pode estar no mercado profissional, atuando e transformando a sociedade. Uma igreja não é apostólica se ela não impacta a sociedade que ela vive. Então, ela tem que estar nesse lugar que Peter Wagner chama de igreja estendida. Então, a expansão do terapia está relacionada a isso. A limpa, cura, ativa, né? Desperta e vamos. Vamos que atrás vamos em frente que atrás vem gente. Mas a gente chegou no nível, no que eu pensei na pergunta, você já me deu a resposta. Porque eu ia perguntar justamente sobre isso, eu cheguei, eu fiz o Guerra, eu vivi tudo aquilo que o Guerra foi proporcionando, e cada vez que eu for fazendo, eu vou indo. E o que vem depois, que essa era a minha pergunta. O que eu vou fazer com essa luz? O que eu vou fazer com esse pai que virou meu pão? Já não é o pão aqui. Mas o que eu faço com isso agora? Para onde que eu vou, né? Então, o ponto não é nem aonde eu vou. O ponto é aonde você vai ser colocado. Jesus fala assim, ó. Não tem como você pegar uma lamparina e você esconder ela debaixo. Ela tem que ser colocada num lugar alto. Esse é o ponto. Então, o Guerra de Conquista é para você, é isso tudo aqui que você tem que aprender para ser liberto do antidesenho, para começar a se alinhar com o desenho e para começar a crescer em luz. Porque, naturalmente, se você cresce em luz, você será colocado nos lugares altos. E para quê? Para receber transferência de riqueza. Para quê? Para materializar os desenhos. É por isso que no Guerra você fala tanto sobre a impressora, né? Queria que você falasse, para ficar mais claro para as pessoas, essa questão do antidesenho. Você falou um pouquinho aqui, mas eu queria que você ampliasse um pouquinho mais. O que é o antidesenho? Como que eu estou vivendo o antidesenho? O que é o antidesenho? Um exemplo de antidesenho, casamento às cegas. É um antidesenho. E não tem como ser mais triste. Por quê? O que é um antidesenho? É aquilo que não é o desenho de Deus, certo? O que acontece ali no casamento às cegas? As pessoas, elas conversam, elas se relacionam ali, conversam, e eu gosto muito de ver o quanto elas se relacionam com a própria projeção, com a própria loucura. Cada um com a própria loucura. E o mais legal é que cada um, às vezes, se apega a uma palavra, e aí vai atrás daquela palavra. Você está vendo o Habib? Tem um que fala, você é de Marrakech, não... Marroquina. Então, ele se apegou ao fato dela ser marroquina, porque ele tinha um estereótipo, ele tinha, né, esse arquétipo da mulher marroquina, e aí ele acreditou que essa mulher estava do outro lado, e ela não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Só que daí, então, esse é um antidesenho. A pessoa, ela é incentivada a se relacionar com uma projeção arquetípica. E aí depois ela vai direto pro sexo, que é um antidesenho. Por quê? Porque eles... Então, aquilo que poderia se tornar é queimado, entende? Aquilo se torna combustível e é queimado naqueles dias. Quando eles vão para casa, o cara já não quer mais. Ele já está em dúvida. Por quê? Não tem mais propósito de estar ali. E a mulher, ela quer aquele homem? Não, ela quer o casamento com qualquer um. Ela não quer com aquele homem, ela quer com qualquer um. E ela começa a se abrir para essa ideia. Então, toda a história é um antidesenho. Então, quando chega no final, no reencontro, você vê aquelas mulheres, o estereótipo do antidesenho. Então, daqui a pouco elas vão com as tetas de fora, né? Porque não tem mais como não tem mais. E aí elas cortam os cabelos e aí botam um monte de luzes, né? E elas vão para esse arquétipo da mulher sedutora e elas estão a raiva em pessoa. Por quê? Porque elas foram conduzidas para um lugar onde ela se abre. Então elas choram quando elas botam o vestido de noiva, elas choram porque elas estão vivenciando um sonho que elas não têm força para admitir que tem. E sabe?
E aí, quando no final elas estão o quê? Dilaceradas. Não tem desenho nenhum em lugar nenhum. É um antidesenho. Acontece, obviamente, alguns casos ali que dá certo. É lindo. Eu sou a maior fã de Casamento às Cegas. Assisto e me emociono e falo, ai, que lindo! Mas é um antidesenho. E dentro de um antidesenho as coisas podem dar certo? Raramente. É só na exceção, não é a regra. Enquanto que no desenho a regra dá certo. Agora, uma última pergunta. Você falou sobre as dimensões, quando eu te perguntei sobre o Shabá, né? Sobre o descanso. Jesus, quando ele está na cruz, ele fala, está consumado. Essa revelação que você propõe da gente experimentar e viver nela, que você propõe através do Guerra, ela é esse está consumado que ele fala na cruz e que é debaixo disso que a gente precisa viver. Então, a dor acabou, não tem esse sofrimento, essa projeção, ela não existe. Essa fome que a sua alma tem, ela já está saciada, a morte já não existe. Essas coisas todas que a gente vive aqui, quando Jesus ele está na cruz, ele fala, está consumado. É esse tempo que não é o tempo, mas é esse lugar que você fala nessa questão do Guerra de Conquista, essa dimensão onde ele já foi. Ele já fez. Essa é a porta. Essa é a porta. Ali, por que eu digo isso? Porque a gente tem que se perguntar por que ele ficou 40 dias ressurreto na Terra. O que ele estava fazendo ressurreto na Terra? E tudo que ele ensinou ressurreto, por que a gente não tem acesso? Então, é ali que está essa questão. Ele estava ancorando esta realidade que a gente acessa na dimensão do descanso. Entende? Então, esse está consumado é uma porta. E como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Como é que a gente continua? Mas você entendeu, né? Pensa, o que Jesus ficou fazendo? Sustentando a ancoragem de uma dimensão. 40 dias, que é um tempo espiritual, a gente também fala sobre isso. Então, é dentro dessa dimensão que ele ficou sustentando durante 40 dias para que a gente pudesse viver que acontece tudo isso. Por isso, o que você traz da escada de Jacó também, do exercício de ir, voltar, até sustentar, até ficar, até aquilo ser uma realidade. Até aquilo ser uma realidade. Eu queria perguntar mais 30 mil coisas. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, mas pra você que quer saber mais de tudo isso, que a gente... não que você ouviu, mas eu tenho certeza que você experimentou. É diferente. Tudo isso que você experimentou ouvindo aqui, não sei muito bem o que está acontecendo, porque aconteceu com a gente aqui, é certo que aconteceu com você aí, mesmo que você não saiba o nome, o que não importa. Você vai encontrar muito mais no Guerra de Conquista, tá bom? Foi muito maravilhoso, muito obrigada, porque a gente foi uma porção maior aqui e foi maravilhoso. Para vocês, muito obrigada, um beijo e até o próximo.